Um outro sinal. Eu tenho um tempinho? Um outro sinal, irmãos, que eu vou falar aqui, pode ser novidade para alguns, pode servir de escândalo para outros, e para outros pode ser já só confirmação. Em Apocalipse 5:3, a palavra de Deus diz assim: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Apocalipse 5:13, e ouvi toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, as que estão no mar e todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça e honra, glória e poder para todos sempre. Amados, aqui fala sobre o que está debaixo da terra. Existe um inframundo. Os discos voadores não vêm de fora, eles vêm de dentro. Eu tenho autoridade para falar isso, porque eu conheci, e eu sei como é que é. Em 1974, em Brasília, eu já estava com câncer, e estava sofrendo muito. Eu era espírita, eu era bastante esotérica, gostava muito de tudo que era sobrenatural. E a tia do meu marido falou para mim: olha, tem um homem aí que está fazendo cura. Ele não é espírita, não é médium. E eu marquei uma hora para levar você lá. Eu acreditava. E fui com ela no dia aprazado. Quando chegamos lá, tinha muita gente, muitas pessoas. Peguei a minha senha. E quando chegou minha vez, eu entrei na sala com a tia dele. Fomos no gabinete onde esse homem estava atendendo. E aquele homem, de uma fisionomia assim, severa, vestido normalmente, ele começou a olhar para mim, olhou. Depois chamou a secretária e disse: pode dispensar todo mundo. Eu encontrei quem eu vim buscar. Bom, para um espírita, a gente receber uma deferência dessa de um mestre é uma coisa muito grande, né? Mas aí ele falou para mim. Ele começou a me contar sobre uma civilização que tem no centro da Terra, que tem debaixo. Um mundo interligado por túneis. Por túneis. Toda a Terra é ligada por baixo por túneis. E que os discos voadores vinham dali. Ali tinha um lugar onde eles vinham e buscavam pessoas escolhidas da terra, levavam para lá para passar por um processo de aprendizado. Esse aprendizado vinha em degraus. E atingia o máximo do degrau quando a pessoa chegasse a poder entrar na sala do grande trono, onde estava o Senhor, o grande Senhor, assentado no trono, tendo à volta dele 24 anciãos. Eu nunca tinha lido a Bíblia. E que ele tinha vindo buscar uma leva de pessoas, e que eu era uma dessas pessoas. E tinha um preparo, que ele tinha um ministério teúrgico, de teurgia ou eubiose, em Mato Grosso,
em Nova Chavantina. Eu não morava em Mato Grosso nessa época, eu morava em Brasília. Em Nova Chavantina, que havia uma entrada para este mundo ali na Serra do Roncador. Havia várias entradas, mas uma das entradas era ali. E eu fui... Tá, o que eu tinha que fazer? Ele me deu... nós passamos muitas horas conversando. Ele me explicando, e ele me deu muitos livros, muita literatura, muitas fotos, que eu me preparasse. Que daí a 3 meses nós iríamos, um grupo, para Nova Chavantina e lá entrar neste lugar. Como muitos aqui já tinham ido. Eu quero só falar uma coisa. Uma das pessoas que já foram e vieram trazer esses ensinos foi Shirley MacLaine, artista de cinema. Shirley MacLaine. Ela é um mestre do inframundo. Helena Blavatsky e vários outros que nós, que estudamos Nova Era, sabemos que são nomes conhecidos. Tem muitos outros aqui que eu até anotei, Edgar Allan Poe, Júlio Verne. Todas essas pessoas e muitos outros foram iniciados, foram para lá e vieram trazendo essas doutrinas para difundir aqui na Terra. E que tinha que ter 3 meses de preparo. Tinha que passar 3 meses vestida de branco, sem comer carne, sem fumar, sem beber, sem ter relação sexual, sem tomar café. Daqui 3 meses eles viriam. Eu fiz tudo. Só não consegui parar de fumar. Bendito cigarro, né? Deus usa até o cigarro, viu, gente? Eu não consegui parar de fumar, por isso eu não fui. Mas eu não fui, não foi por causa disso, é porque Deus tinha um plano maior na minha vida, amém? Ao invés de ensinar mentira, eu estou aqui falando a verdade, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, Deus... Eu fiquei chateada demais por não ir. Depois a minha vida estava ruim, ficou pior, né? E nós mudamos para Mato Grosso. E eu achava que aquilo tudo era loucura da minha cabeça. Quando eu me converti, eu queimei tudo. Não ficou nada. Eu achava que era loucura da minha cabeça. Até que um dia, no congresso lá em Goiânia, era o profético, né? Congresso profético, lá em Goiânia. Eu estava muito doente. Eu já tinha tido alguns infartos, estava assim, quase carregada. E eu entrei naquele congresso para morrer. Falei, eu vim aqui, vou ouvir a palavra de Deus aqui, daqui mesmo eu vou ficar. Estava muito mal. E a palavra começou a ser ministrada e cada palavra eu fui subindo, né? Cada vez mais. Até que chegou a vez da Neuza. Eu já conhecia a Neuza, porque ela já tinha ido em Cuiabá. Mas depois nunca mais eu tive notícia, não sabia onde ela estava, procurei, mas não sabia. Aí vem a Neuza pregar. Então, a Neuza deu um testemunho sobre intercessão, que, não sei quando foi em 86, não sei, que houve 2003, que houve um movimento de um grupo de pessoas que iam entrar no centro da terra, lá por Água Boa, lá na Serra do Roncador. Então, o que eles fizeram? Como intercessores, começaram a interceder para fracassar aquela entrada daquele povo. E o que aconteceu? Chegou no dia, na hora, mídia, jornal, televisão, tudo lá, e aquele povo foi indo para lá, mas deu uma desinteria na turma, que ficava sujo, toda a roupa branca deles, né? Tudo cheia de...
assim, um terror, então não puderam ir. Ela estava contando sobre o poder da intercessão. Quando a Neuza falou isso, eu falei, meu Deus, então existe mesmo, não sou louca. Realmente existe. E ali foi decretado a unção das Américas. A Valnice estava fazendo de avião, né? Aqui o Brasil, e cada um estado ficou um encarregado. Lá ficou eu encarregada. E nós começamos, Mato Grosso é muito grande. Então, eu perguntei para o senhor, como é que eu vou fazer essa unção? Eu não tenho dinheiro para alugar um avião, só de avião, né? Aí o senhor mandou colocar o mapa de Mato Grosso, e todo dia, ao meio-dia, nós fazíamos uma intercessão, e ungimos todo o mapa, decretando o senhorio de Cristo ali, a libertação. E no último dia, eu não tinha conseguido, eu estava frustrada, né? Mas aí um irmão arrumou um ultraleve lá, e eu fiz a unção de Cuiabá, Chapada, Nobres, Levegé, as cidades vizinhas lá, nós fizemos de ultraleve a unção. Foi uma experiência incrível também. Foi uma bênção. E voltamos. Quando eu cheguei em casa, quando terminou a campanha, eu cheguei em casa, meu marido estava no computador. E ele falou assim, corre aqui, vem ver uma coisa aqui. Eu abri o computador, ele me mostrou a figura, o retrato daquele homem lá de Brasília. O nome dele é Udo Oscar Luckern. Hierofante da cidade de Ibês e Xambala, considerado um dos grandes precursores da vinda do Avatar, do quinto Senhor, que é Maitreya, ou seja, o anticristo. Então, amados, existe, está aí, só não vê quem não quer. A televisão está propagando. Alguns domingos atrás, o Fantástico mostrou uma reportagem em Cocalinho, na Serra do Roncador, onde uma mulher ela recebe do mestre, ninguém entra. Bom, tem 30 anos que ela está lá, e eu estava pensando, puxa vida, do que eu escapei, né? Podia ser eu que estava lá, porque eu fazia 40 anos que ele tinha tentado me pegar, né? Bom, o que eu quero dizer? Por que eu fiquei apavorada? Porque eu sei de tudo isso, eu venho estudando. O ano passado, nós tivemos a oportunidade no Congresso Amar de falar dos homens demônios, e fiquei quieta, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando eu perguntei para o Senhor, Senhor, qual o sinal? Tudo já está pronto. Qual o sinal da sua volta? E ele disse, como nos dias de Noé. E eu fui pesquisar Noé, passei anos. Gênesis 5, 6, 7. 5, 6, 7. Até que o Senhor disse, como espírita, sempre conheci que na história sempre houve relações sexuais de espíritos com humanos. Eles chamamos de espíritos. Em toda a humanidade sempre houve isso. É chamado de íncubos, os que vêm como homem têm relação com mulher. E súcubos, os que vêm como mulher têm relação com homens. E ali vieram muitos, tiveram relações com as filhas dos homens. E nasceram o quê? Os gigantes. Mas se a gente pegar mais profundamente, são os híbridos, porque híbrido são duas espécies diferentes, a junção de duas espécies diferentes. E por que Satanás fez isso? Porque a humanidade que caiu, que não foi só Adão e Eva, a humanidade que caiu tinha saudade, lembrança de Deus. A prova é o sacrifício de Caim e Abel. E como que ele ia dominar essa humanidade? A terra era dele, ele conquistou, o homem deu para ele, como que ele ia fazer? Então, ele
bolou essa maldade, né? De criar uma geração de homens demônios. Para mim, são... e Deus fala lá em Gênesis 6, que ele estava desgostoso, né, com a humanidade, que o espírito dele não estaria mais nos homens, né? Lá em Gênesis 6, ele fala isso. Quando ele destrói a terra com o dilúvio. Por que toda a terra? Eu gosto de ler a Bíblia perguntando para Deus, e eu pergunto muito. Por quê? Porque destruir tudo, não só a humanidade, mas também as plantações, os animais. Que violência era essa praticada que fez tamanha abominação diante de Deus que Deus teve que destruir? Por quê? Lembra que Deus prometeu para Satanás, lá no paraíso, que ele enviaria o descendente, nasceria da mulher, o descendente que pisaria a cabeça do descendente de Satanás, amém? Que era Jesus. Então, Satanás tinha que corromper a semente. Uma das intenções dele foi essa, começar a usar o homem, a humanidade, a entrar nessa bestialidade, nessa promiscuidade, para fazer com que a semente fosse contaminada, para que o descendente não viesse, né? Mas como o Senhor é Deus absoluto, eternamente sentado no seu trono de glória, não há outro acima dele, nem igual a ele, ele sempre separou um que puxou a descendência. Primeiro era Abel. Abel foi morto. Veio Sete. Na linhagem de Sete vieram alguns homens, nem todos, poucos ficaram fiéis e não se contaminaram, porque as mulheres estavam contaminadas. O sexo com os demônios foi se propagando e começaram a nascer filhos já. Como não tem espírito, né? Tem alma e tem corpo. Com muita perversidade. Eles não têm condição nenhuma de salvação. São designados para destruir o povo de Deus. Então veio toda essa semente, veio até que Jesus nasceu. Amém? Vocês lembram que Jesus foi tentado várias vezes acabar com ele morrer antes da hora. E quando ele morreu, Satanás pensou que tinha vencido, né? Mas, glória a Deus, ele venceu. E na história toda da humanidade, nós vemos a perversão. No meio do povo de Deus mesmo, do povo de Israel, das tribos que se contaminaram. Que contaminação é essa que separou os judeus das 10 tribos? Por que Abraão falou para Eliezer, não deixa meu filho se misturar com as mulheres das nações à nossa volta, por causa da contaminação. Uma causa foi essa, e outra foi exatamente para poder dominar a raça humana. Então, amados, Noé teve o dilúvio, depois ele saiu com seus filhos, mas dentre os seus filhos tinha um que dava lugar para o diabo. Até porque Deus é justo, né? A terra, o mundo jaz do maligno. Satanás conquistou a terra, o homem entregou na mão dele. Então, até que se cumprisse toda a palavra e Jesus viesse, Satanás tinha o domínio. A terra é dele. Então, todo esse tempo, Deus preservou aquilo que era dele. E quando nós vemos o que Cão fez, Cã, filho de Noé, ele começa uma geração perversa.
A primeira coisa que ele faz é abusar, sodomizar seu pai, que entra o espírito do homossexualismo, que é o espírito do anticristo. Ele começa uma nova geração perversa, aí nasce Cuxi, de Cuxi vem Nimrod. Então começa uma descendência de homens demônios encarnados. Nimrod foi o primeiro homem a se intitular de Deus. Não vou falar a história, né, que vocês devem saber. Então, vem toda essa perversidade até os nossos dias. Quando o Senhor falou para mim, como nos dias de Noé, eu comecei a pensar. E naquela época apareceu em Cuiabá um grupo de libertadores que foram dar seminários lá na Chapada, levados por igreja evangélica. E levando uma doutrina de anjos, que os anjos têm nome. Se você quiser saber notícia de alguém, você manda o anjo lá saber, aí o anjo vem, incorpora alguém e fala para você. Mulher tendo filhos de anjos, tendo relação sexual com os anjos. Tem um caso até bizarro lá, que é um casal que foi e ficou bem adepto mesmo, e o marido ficava de noite assistindo a mulher ter relação sexual com o anjo dela. A Bíblia só fala o nome de 2 anjos, Miguel e Gabriel. Se eles têm nome, Deus deve saber. Mas Deus não botou para nós sabermos de nada. Amém? E anjo que incorpora é demônio, né? Eu quero saber notícia sua, o seu anjo vai lá e vem aqui me falar? Vai incorporar em você para me falar? Não é assim, né? Então, amados, quando começou essa história, e começaram a me contar essas coisas, eu falei, olha só, o abominável da desolação entrando na igreja. A igreja evangélica se corrompendo dessa maneira e mulheres tendo filhos de anjo. A notícia é essa. Passou o tempo, eu não conheço as pessoas, nunca conheci, mas comprovado por pastores que foram, que estiveram, que vieram a Belo Horizonte, na igreja lá, receber os ensinos, que levaram, e todas as igrejas por onde eles passaram, a igreja foi lá embaixo. E um pastor me contou, pastor Batista, sério, um homem sério, ele me contou, não, apóstolo, é verdade mesmo, eu estava lá. Uma irmã lá na igreja, ficou incorporada e disse que o demônio tinha recebido uma oferenda, né? Então, o dito pastor que estava pregando, disse assim, olha, eu vou mostrar para você como que nós desfazemos a macumba. E combinou esse pastor, mais umas 2, 3 pessoas, a mulher lá, foram para a estrada de Santo Antônio do Levergé. No meio do mato, eles entraram numa encruzilhada. Ele pediu para a mulher que desse para ele o que ela tinha trazido. Perguntou para ela, você trouxe? Trouxe. Aí ela pegou um alguidar. Alguidar é aquele prato de barro que se faz o sacrifício e entrega a oferenda na macumba. Filé mignon, cebola, pimenta e mais algumas coisas. Ele preparou aquilo no alguidar e entregou na encruzilhada para o demônio. E disse, eles deram aquilo para você, nós estamos dando melhor, deixa ela. O pastor fez isso. Irmãos, é o abominável da desolação mesmo, viu? Então, essa doutrina estava na igreja, está na igreja, esparramou. Muitas pessoas creem firmemente. E um desses pastores que prega essa heresia, agora diz que ele é doutor e pós-doutor em deidade. Abriu até um seminário, eu até esqueci o nome.
Fiquei sabendo também. Bom, o que eu quero dizer com isso? Amados, não se engane. Nós estamos com muitos homens demônios encarnados. Agora não é só aqueles que vão lá para trazer as doutrinas do anticristo, mas aqueles que vão ficar, foi isso que me assustou. Na sexta-feira, antes de passar aquele programa do Fantástico, no Story Channel, passou sobre os extraterrestres, e eu vi porque falaram sobre as crianças das estrelas, ou índigo, crianças índigo. E eles mostraram que tem nascido no mundo, em todas as gerações, crianças que vêm das estrelas e são superdotadas. Estão trazendo uma evolução muito grande, porque o tempo está chegando. E que em 10 de 2010, 11/11 de 2011 e 12/12 de 2012, quando falaram do calendário maia, né? Que o mundo ia acabar. Não, eles comprovaram ali que foi aberto portais e que foram derramados quantidade de crianças. Quantas mulheres falam que têm sido abduzidas? E homens também. Isso não é ficção científica. Isso não é brincadeira. Isso é verdade. E o que acontece? Foi aí que o Senhor falou para mim. Eu estava vendo aquilo, falei, ai meu Deus, é verdade, então agora vem mais. Então, em 12/12 de 2012, abriu realmente um portal e veio quantidade. Nós temos visto quantas crianças portentosas, né? Sábias, no mundo inteiro, nas artes, na música, para falar, altamente inteligentes, crianças que não sabem nem falar direito, já estão fazendo prodígios. E aí foi que o Senhor me disse. Ele falou, filha, os homens demônios estão vindo nessa quantidade. Pensa bem, quem está no mundo já está no maligno. Satanás não está preocupado com eles. Este grande exército, como foi nos dias de Noé, esse grande exército de homens demônios, é para cuidar, no sentido de destruição, dos salvos que vão ficar na grande tribulação. Foi aí que eu termino as bases. Porque a gente pensa assim, bom, vai ficar muita gente, a Bíblia fala, né? Tem até o filme Deixados para Trás, e tem os relatos também, que Deus vem mostrando o que vai acontecer, os que vão ficar, como que vão sofrer para comer, beber, vestir, vai ter que ter a marca da besta. E a gente pensa, bom, tudo bem, mas vai haver salvação? Vai. A palavra de Deus diz que vai. As duas testemunhas vão pregar o Evangelho. Só que aquele tempo vai ser um tempo de muita dor, vai ser um tempo de muita provação, porque hoje a salvação é de graça, o Espírito Santo está aí para fazer tudo isso, mas lá vai ser a ferro e fogo. Muitos vão querer morrer e não vão poder. Pessoas vão desesperar para o lado do prédio de 20 andares, vai se arrebentar todo e não vai morrer. Eu nunca estudei escatologia, mas estou falando o que Deus me mostrou. E o Senhor disse que todo este tormento será para os salvos que vão ficar na tribulação. Salvos que vão ficar na tribulação são aqueles com aquelas características que não entrarão no reino dos céus.
E isso me trouxe muito constrangimento, muita preocupação, muita dor. Eu precisava falar, mas eu falei com a apóstola que eu só falaria depois que eu conversasse com ela, porque ela é minha cobertura e eu não vou fazer as coisas sem que ela me abençoe. E por isso que eu estou falando, nem pensei que ia falar isso aqui hoje, mas ela me deu tempo para falar, então estou falando. Amados, a igreja está cheia de homens demônios. Quais as características? Eu perguntei para o Senhor. 2 Timóteo, capítulo 3. É característica dos homens demônios. Nós temos no Brasil, e hoje está provado, que o mundo está governado por famílias chamadas Illuminati. Todos eles são híbridos reptilianos. Todos descendem lá do princípio. Eles falam que aqui no Roncador tem Shambhala, é a cidade de Shambhala. Alguns acham que é Atlantis ou Lemúria, mas não é isso que foi que eu falei para Deus. Eu estudei tudo isso, tem bastante matéria, mas não é isso que interessa. O que interessa é despertar a noiva para subir com Jesus. Só estou tocando nesse assunto para saber que está perto, está aí, e quem for ficar vai sofrer muito na mão deles. É um exército destinado exclusivamente para atormentar os salvos que vão ficar. Amém? Isso é muito triste. Para encerrar, eu só quero alertar os pastores, apóstolos, evangelistas, profetas. Prepara a igreja. Não sei se você anotou os versículos. Fala, exorta, ame os membros da igreja. Ame como Jesus amou. O amor é para não deixá-los ficar. O amor é para correspondermos e devolvermos para Jesus o amor que Ele nos deu. E a palavra de Deus nos diz em Apocalipse: Jesus fala no sermão profético em Mateus 24, também não vou ler, porque é de 4 a 22. Ele fala de tudo que acontecerá na grande tribulação. Ele fala os cuidados que temos que ter. Mas, amados, eu tenho lutado muito comigo mesmo, porque eu cheguei à conclusão que meu maior inimigo sou eu. Minha deformidade de caráter, as minhas coisas ainda que precisam ser mudadas, e eu tenho lutado contra elas, porque eu decidi que eu sou noiva de Cristo. Eu não vou ficar. Eu não vou ficar. Jesus não merece isso. Jesus não merece que nós percamos essa maravilha que vai ser o arrebatamento da noiva. Ele quer nos apresentar a mim e a você ao Pai. Apocalipse 2, de 26 e 27. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Ao que vencer, poder sobre as nações, ou seja, vamos reinar com o grande rei na Nova Jerusalém.
Não como noiva mais, mas como esposa. Amém? E isso é muito grande. E eu quero orar. Porque simplesmente eu estou aterrada com o que Deus me mostrou. Nem vou falar aqui, porque é tão terrível que eu começo a falar e eu começo a sentir mal as coisas que eu vi. Uma das coisas que eu vi foi o Lago de Fogo. Eu vi lugares terríveis. Eu vi crateras terríveis. Eu vi como os salvos serão tremendamente machucados para que eles neguem Jesus. Se agora, com o Espírito Santo habitando em nós, a gente faz todo esse tipo de pecado, imagina sem Ele. Amém? Essa é a nossa preocupação com os salvos que vão ficar. Curva a sua cabeça. Começa a vir a noiva. Ela é linda. E sempre eu posso vê-la nos montes. De costas, com vestido comprido, uma grande cauda. Eu posso ver o noivo num cavalo branco, descendo para buscá-la. Oh, Pai, eu sei que Jesus sofreu tudo aquilo que Ele sofreu, porque Ele te ama. Tudo que Ele fez foi por causa da tua dor com o pecado da humanidade. E Ele se dispôs a vir vencer. E Ele venceu. E Ele subiu. E Ele foi recebido na glória pelos teus anjos. E Ele entrou em vitória. Chegou até diante do trono, Pai, e te entregou a chave da morte e do inferno. E Ele deve ter dito: Pai, eu venci. Eu venci. Eu sei que Ele continua intercedendo por nós. Eu sei que Ele continua, Pai, nos preparando como noiva. Ele quer, Senhor, nos apresentar noiva gloriosa, sem ruga, sem defeito, sem mancha, lavada pela palavra, porque Ele é a palavra. Ele vai nos apresentar a Ti, Papai, santa e irrepreensível. E nós queremos ser santos e irrepreensíveis. Eu te peço agora, Pai, que o Senhor derrame nos nossos corações agora uma unção especial, a unção da noiva, que a convicção, Senhor, do que é ser noiva entre em nossos corações. Nos dê, Senhor, derrama o teu óleo sobre nós. Liberta-nos, Senhor, dos erros que ainda temos, porque a tua palavra nos afirma que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Que sejamos lavados no sangue do Cordeiro,
Purifica-nos, Senhor, do alto da cabeça até a planta dos pés. Transforma-nos nessa noite, Senhor. Neste congresso, ó Pai, que possamos ver realmente o Teu fogo, que saiamos daqui, Pai, totalmente como chamas de fogo por este Brasil afora. Como noiva, Senhor, confrontar os salvos. Como noiva, Pai, preparar outras noivas. Levanta aqui, Senhor, a geração de eunucos que vão preparar a noiva para subir. Oh, papai, nós não sabemos nem pedir, nem orar como convém, mas precisamos da tua misericórdia, precisamos do teu amor, precisamos que o Senhor nos envolva profundamente na tua palavra, que nos aprendamos, Senhor, a mergulhar em Cristo, que possamos ter a nossa mente, Senhor, ligada à mente de Cristo, porque a mente dele foi ligada à tua mente, Senhor. Senhor, que nós possamos não nos conformar mais com o estado de vida que nós temos levado, ou que aqueles que o Senhor nos deu para dirigir e governar e levar para frente, Senhor, não nos conformemos mais com esse estado, mas que possamos realmente, papai, levantar a tua bandeira, a bandeira do noivo, do Cordeiro de Deus, que vai abrir o livro e nos chamar. Põe azeite em nossa lâmpada, Senhor. Não nos deixe continuar a sermos nécios, mas nós queremos ser prudentes. Põe azeite em nossa lâmpada. Sacode a nossa lamparina e faz começar a brilhar, Senhor. Faz com que a nossa luz comece a brilhar. Faz com que, Senhor, comece a vir, Senhor, devagar, mas que comece a crescer. Põe azeite, Senhor. Põe azeite em nossa lâmpada. Põe azeite. Põe azeite, Senhor. Encha-nos, Senhor. Enche-nos do azeite, depois ponha fogo, Senhor. Checa, halabashori, me canta, halabashaias. Leire, andarás, de canta, halabashori, andas. Cheia-me, andarás. Enche-nos do teu amor, papai. Prepara-nos, Senhor. Quantos aqui querem ser noiva? Fica de pé e abre a sua mão para receber azeite. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Hoje eu quero servir-te com amor. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Peça ao Senhor. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Hoje eu quero servir-te com amor. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Senhor Jesus, Tu és minha vida,
Senhor Jesus, Tu és meu amor, salvaste a minha alma perdida, por isso eu te louvo com meu coração. Salvaste a minha alma ferida, por isso eu te louvo com meu coração, com meu coração, com meu coração. Vamos bater palma? Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Hoje eu quero servir-te com amor. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Que o Senhor Jesus derrame a unção da noiva sobre a igreja. E que a noiva, Senhor, suba nessa chama de fogo por todo o Brasil, em nome de Jesus.